Olá, queridos e amados irmãos, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa segunda aula sobre o tema da ceia. Quem não esteve aqui na semana passada, eu indico que assista o vídeo, a aula da semana passada, que foi bem interessante. Eu falei sobre conceitos gerais, né? E hoje nós vamos falar um pouco mais ali sobre o livro de Lucas, quando nos ensina sobre a ceia. Vamos orar, vamos começar orando, como a gente sempre faz, de costume, e depois eu já projeto o material aqui para vocês, e a gente começa a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Jesus, nós te amamos, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, obrigado por tudo que o Senhor é, grande é o teu nome. Nós te amamos, Jesus. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade, este tempo que o Senhor tem reservado para nós crescermos espiritualmente, para nós termos e absorvermos de Ti sabedoria, entendimento, conhecimento e prudência, que são as 4 letras do Teu nome, que esse nome seja formado em nós, Senhor Deus, a cada dia, que a Sua natureza, a Sua essência seja absorvida por nós, Senhor Deus, para que nós possamos crescer no Senhor, crescer na Sua estatura, entendendo mais da Tua palavra, que a nossa mente possa ser expandida, e que nós possamos estar mais conectados contigo através do conhecimento. E lembrando, Senhor, que nós sempre conhecemos mais para praticar mais. E tudo que nós conhecemos, tudo que chega ao nosso conhecimento, é para que nós possamos praticar em Ti. Então, em nome de Jesus, assim, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui para vocês. Acredito aí que vocês já estão vendo. Bom, vamos lá. Nós estamos falando sobre a ceia desde a semana passada, essa nova série de estudos bíblicos. É um tema que eu disse na semana passada, né? Eu estava muito ansioso para nós falarmos, para nós aprendermos, porque eu acredito que muitas pessoas vão conseguir se libertar de algumas situações que são trazidas, às vezes, para o contexto da ceia. Eu falei um pouco disso na semana passada e vou repetir hoje aqui de novo, não só agora, mas provavelmente em alguns momentos, de que isso, às vezes, é uma cultura, né? Às vezes, trazem coisas para o contexto da ceia por uma questão cultural, um hábito, né, que se estabelece em certas igrejas, denominações, e está tudo certo, desde que não seja nada herético, né, desde que você consiga se embasar na Bíblia, está tudo certo as pessoas trazerem um pouco de cultura. O que eu acho que fica um pouco errado é a gente ir para outros lugares, ter contato com outras igrejas, seja no seu bairro, na sua cidade, ou até em outro estado, ou quem sabe até em outro país, e você vê pessoas praticando o momento da ceia diferente, e você julgar, né, e achar que a sua forma é a forma correta, por conta de alguns pontos culturais. Por exemplo, na semana passada eu disse que muitas igrejas têm o costume de, depois de comer o pão, por exemplo, ajoelhar, orar, né, e depois tomar o cálice. Isso é uma questão cultural, né? Hoje nós vamos ver no texto de Lucas, e você pode pegar Mateus, Lucas, Marcos, pode pegar 1 Coríntios, você não vai ver isso, né? Jesus tomando a ceia, depois falando, olha, vamos todo mundo ajoelhar, orar, e depois vamos tomar o cálice. Isso não existe. Mas algumas igrejas praticam assim, né? E se você for em outra igreja que pratica diferente, não julgue isso, porque isso é uma questão mais habitual e cultural, tá? Então, acho que isso é importante. Então, a ceia é um momento marcante do cristianismo, né? E sobre isso nós estamos falando aqui nessas aulas, tá? Bom, como eu sempre gosto de fazer, né? Todos são muito bem-vindos aqui na nossa aula. Nós somos da Igreja O Verbo. Essa igreja é uma igreja brasileira, que tem uma filiação com uma igreja americana chamada Christ Gospel Church. Não é uma igreja brasileira que foi para o Brasil, é uma igreja americana de fato, né, isso é importante. E nós nos reunimos aqui em Goiânia como uma igreja sede, vamos dizer assim, e nós temos uma igreja afiliada em Uberlândia, né, tem alguns irmãos aí nos acompanhando, mas enfim, se você é da nossa igreja ou se você não é, o convite se estende para todas as pessoas que são cristãs, as que não são cristãs também, que às vezes querem
acompanhar, né, querem conhecer um pouco mais, todos vocês são muito bem-vindos aqui nas nossas aulas sempre, tá? Um pouco do repasso do estudo, né, eu disse aqui na semana passada, um script aí do que nós vamos estudar. Na semana passada nós falamos muito sobre a ceia e a Páscoa e a correlação entre a festa da Páscoa e a celebração da ceia, né, e nós falamos disso na semana passada. Falamos na semana passada também sobre os aspectos gerais da ceia, e aqui eu trouxe várias coisas, vários exemplos, vários aspectos para a gente trabalhar na ceia. E na semana passada nós também já fizemos uma análise textual de Lucas 22, do versículo 7, basicamente até o versículo 18, que está falando exatamente sobre a correlação da Páscoa e a ceia. Então, hoje nós não vamos falar novamente, e hoje nós já vamos entrar na análise textual de Lucas, nos versículos 19 e 20, tá? Para na semana que vem, a gente entrar na análise textual de 1 Coríntios 11, dos versículos 17 até 34. Aqui nós vamos gastar muito tempo, tá? Porque eu vejo que algumas pessoas e algumas igrejas até se perdem em algumas questões sem antes analisar muitas coisas do texto de 1 Coríntios, tá bom? Então, a partir da semana que vem, nós vamos fazer essa análise textual. Bom, antes de nós entrarmos no texto e analisarmos e extrairmos deste texto conhecimentos, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre exegese, tá? Tem muitas pessoas que não conhecem esse termo, tem algumas que só conhecem de ter escutado falar. Então, hoje eu quero gastar alguns slides aqui, eu quero investir um certo tempo para falar com vocês sobre a importância da exegese, tá? Textual, o que é isso, o que isso impacta quando eu vou estudar a Bíblia, né? E tem a exegese, né? Eu não trouxe aqui a diferença de uma e da outra, mas depois ali na frente eu posso até falar, né? Mas eu queria trabalhar isso com vocês rapidinho antes de nós entrarmos nos textos aí de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, que é o texto aonde, ou um dos 3 textos, né, que tem a instituição do momento da ceia, ou seja, que Jesus institui a ceia, tá? Vamos lá. Dicas de como fazer uma exegese de um texto, tá? Por exemplo, o que é exegese? Exegese bíblica é o estudo cuidadoso de um texto das Escrituras com o objetivo de descobrir o seu significado original. Ela busca compreender o texto considerando, primeiro, o seu contexto histórico. Então, olhar para dentro da história e ver em qual tempo que isso aconteceu, né? O que estava acontecendo ao redor do mundo enquanto esse texto foi escrito, tá? Então, tudo dali na frente tem algo mais aprofundado acerca disso, mas já antecipando para vocês. O contexto gramatical, então, palavras no original, tá? Contexto literário, ele é um texto poético, ele é um texto literal, ele é um texto figurativo, né? A Bíblia no Antigo Testamento trabalha com muitas figuras, com muitas alegorias. Então, é muito importante você, quando você vai estudar um texto, como nós vamos estudar a partir de hoje, né, o livro de Lucas, na verdade nós já estamos fazendo isso desde a semana passada, mas hoje de uma forma mais aprofundada, e principalmente a partir da semana que vem, que nós vamos estudar 1 Coríntios, entender tudo isso é muito importante para que você tenha uma compreensão melhor do que a Bíblia está trazendo e qual é a mensagem de Deus, tá? O objetivo com isso, né, com tudo isso, é extrair do texto aquilo que o autor realmente quis comunicar aos seus primeiros leitores. Isso é uma exegese, ou seja, extrair do texto aquilo que o autor realmente quis comunicar. E a exegese, ou seja, incluindo uma letra I aqui no meio, é quando a pessoa quer trazer o seu entendimento, a sua visão, né, vamos dizer assim, acrescentar ao texto aquilo que ele entende. Aí se torna uma exegese, tá? Mas a exegese, sim, essa é extraindo só do próprio texto e você concordando com aquilo que está escrito no texto das Sagradas Escrituras. Hoje eu vou ter que tomar água várias vezes, porque minha voz não está muito boa. Então, vocês me perdoem aí, mas eu vou ter que tomar um pouquinho de água. Que é exegese bíblica, né? A origem da palavra. Então, essa palavra é uma palavra grega, exegesis, né? Está escrito aqui em grego, que significa explicar, trazer para fora o significado, ou seja, extrair. A palavra exegese é
explicar, explicação, trazer para fora, extrair, ou seja, revelar o sentido que já está no texto e não colocar ideias próprias nele. Ou seja, é a grande diferença que eu disse aqui agora há pouco da exegese, né? A exegese é o sentido de revelar o sentido que já está no texto, aquilo que está intrinsecamente ligado, aquilo que já está ali dentro do texto, e não ficar colocando as nossas ideias. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu penso que era assim. Isso não é exegese, tá? Isso é uma exegese, quando eu quero levar as minhas próprias ideias para dentro do texto da Bíblia. Etapas da exegese bíblica, né? Uma boa exegese envolve 3 análises principais, e eu vou falar de cada uma delas. Primeiro, contexto histórico, tá? Como que eu faço isso? O que é importante dentro disso? Segundo, análise literária e gramatical. E o quarto, contexto bíblico, né? De uma analogia da fé. Essas etapas nos ajudam a compreender a intenção original do autor, ou seja, de quem escreveu, né? Paulo escreveu 1 Coríntios, Lucas escreveu o Evangelho, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então, qual era a intenção desse autor, né? Naquele primeiro momento. É claro que isso são técnicas, mas o texto bíblico, ele foi inspirado por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, o próprio apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, ela é divinamente inspirada, ela não foi inspirada, ela é todos os dias. Então, há uma inspiração espiritual, há algo que Deus nos entrega, mas quando nós temos a habilidade de juntar a técnica com essa questão de divinamente inspirada, de inspiração, eu não gosto muito do termo revelação, porque a Bíblia já está totalmente revelada. Eu acho que o termo mais correto é iluminação de mente. Quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente para nós enxergarmos atrás das palavras, atrás do texto, quando a gente usa técnica junto com essa questão, vou chamar de espiritualidade, tá? Mas de iluminação de mente, quando a gente tem a habilidade de juntar isso, o nosso crescimento é maior, a nossa compreensão bíblica é maior. Então, vamos abrir nossa mente para isso, né? Técnica é importante, iluminação de mente ou revelação do Espírito Santo também é importante. Então, eu acho que o ganho está na habilidade de juntar os dois, né? E não o extremo. Eu sou apenas técnico ou eu sou apenas aquele que creio na revelação. Então, acho que a junção dos dois é uma liga legal ali, dá uma juntada legal ali para quem está estudando a Bíblia, tá? Contexto histórico, né? Então, o que é contexto histórico quando você vai estudar a Bíblia? É você investigar quem escreveu o texto. Tem algumas perguntinhas que são muito importantes, né? Para quem foi escrito, isso é muito importante. Foi para um grupo? Foi para uma pessoa específica que foi escrito? Quem era essa pessoa? Quem era esse grupo? Aonde que se passou, né? Quem escreveu este texto? Foi Lucas. Lucas era quem? Lucas era um médico. Quem escreveu foi Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um doutor da lei, né? Então, isso é muito importante ser analisado de forma prévia antes de você ir diretamente para o texto e querer colocar coisas no texto. E, às vezes, a gente passa até certas vergonhas desnecessárias por não fazer essas perguntas simples, né? De contexto histórico, a gente começa a falar que outra pessoa escreveu a carta tal, eu não sei quem escreveu a carta aos Romanos, o profeta fulano de tal que escreveu o livro, e a gente fica se perdendo nessas coisas simples, né? Então, quem escreveu, para quem escreveu, quando foi escrito, em que ano foi escrito, o que estava se passando no mundo, né? Naquele momento que foi escrito, ou naquele momento onde aconteceu essas histórias, né? Isso é contexto histórico, isso é importante para enriquecer o seu conhecimento, enriquecer o seu entendimento bíblico, enriquecer, quem sabe, a sua pregação, né? Às vezes você é uma pessoa que tem oportunidades de pregar, né? De trazer uma palavra na sua igreja, na sua congregação. Isso vai enriquecer aí o seu estudo, tá? Qual era a situação histórica da época, né? Eu já falei isso. Isso ajuda a entender o problema ou a necessidade que o texto estava abordando. Por exemplo, pessoas que escreveram na nossa época, agora, nos anos de 2020, 2021, escreveram alguma coisa, provavelmente eles citaram a tal da pandemia do Covid-19. Provavelmente, tá? Quem escreveu um livro, quem escreveu uma citação,
quem escreveu uma dissertação, quem escreveu qualquer tipo de texto, provavelmente citou isso. Aí você imagina se Jesus não voltar até lá, daqui 200 anos, em 2220, alguém pegar esse texto e ler pandemia do Covid-19. Ele vai ter que olhar para a história, para o contexto histórico, e tentar entender o que é isso, o que foi isso. É claro que hoje, com tantas tecnologias que nós temos, né, tanta informação nós temos, é mais fácil para as pessoas identificarem. Mas imagina alguém que escreveu no ano de 1910. São escritos antigos, né, não se tem muita informação disso. Imagina Paulo, que escreveu em 54 depois de Cristo. Lucas, que escreveu em 55 depois de Cristo. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Então, não se tinha todo o arcabouço que se tem hoje, toda a tecnologia que tem hoje, ou muitas coisas escritas que se tem hoje. Então, é muito importante entender, né, o que está acontecendo, situação histórica, o que estava se passando, para você sempre enriquecer o seu conhecimento, tá? E você vai expandindo o seu entendimento do que a Bíblia está falando ali naquela situação, tá? Então, contexto histórico, check. É isso. Ponto 2, análise literária e gramatical. Então, o que é isso? É nós examinarmos o gênero literário do texto. É uma poesia, né? Por exemplo, nós temos os livros poéticos. Esther, poxa, deixa eu lembrar aqui, peraí que eu estou com minha Bíblia aberta. Esther é um tipo de texto poético. Salmos também, encaixado como texto poético. Jó, Esdras, Neemias, esses são textos poéticos, né? É uma narrativa, ou seja, está narrando uma história ou não? Por exemplo, o livro dos Salmos não é uma narrativa. Ele não tem sequência, ele não é uma história. Ele pode ser histórias dentro de um único salmo. Se você ler o Salmo 1 e for para o Salmo 2, uma coisa não vai ter nada a ver com a outra, né? É diferente de você ler Êxodo, por exemplo. Êxodo é uma narrativa de uma história sequencial, né? Cada capítulo vai contando uma nova história, como se fosse uma série, né? Cada capítulo do livro vai contando uma história. É uma profecia, então é Daniel que falou essa profecia, é João que falou essa profecia, é uma epístola, né? Ou uma carta, por exemplo, epístola de Paulo, carta de Paulo. Então, o gênero literário é muito importante você saber aquilo que você está estudando, ou aquilo que está nas suas mãos, ou aquilo que você está procurando conhecer, tá? Eu estava com minha Bíblia aberta aqui em Lucas 22, deixa eu só voltar para essa referência. Vai ser que nós vamos estudar daqui a pouquinho. O significado das palavras nas línguas originais, hebraico H e G de grego, né? Isso é muito importante nós sabermos. Eu já dei uma aula aqui nesse grupo, né, de discipulando as segundas, dando uma dica de qual dicionário usar, que é o dicionário Strong. A palavra strong no inglês é forte, né? É essa palavra mesmo. Já dei uma aula de como você usar esse dicionário, de como você caminhar na Bíblia usando as palavras em hebraico, em grego, e o quão importante é, né, você conhecer as palavras nos seus originais. Tudo isso faz parte aí da análise literária e gramatical. E, por último, a estrutura das frases e argumentos, né? Então, a estrutura daquela frase, daquele parágrafo que você está lendo, daquele versículo, qual que é a estrutura, se ele é argumentativo, se não é argumentativo. Isso é muito importante, tá? Essa análise ajuda a compreender como o autor construiu sua mensagem. Então, como que ele escreveu, né? Se foi através de um texto poético, se foi através de uma narrativa ou não. Então, tudo isso é muito importante quando você vai fazer uma exegese do texto, uma análise profunda do texto, tentar extrair o máximo ali do texto da palavra de Deus, tá? E terceiro, né, o contexto bíblico, a analogia da fé. Então, o que é isso? A Bíblia, essa é uma regra de hermenêutica, para quem não sabe, hermenêutica é uma ciência, tá? É a ciência onde trabalha-se a interpretação, tá? Então, a primeira regra de hermenêutica é que, quando você vai estudar a Bíblia, é que a Bíblia sempre deverá ser interpretada à luz da própria Bíblia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê um negócio de um lado da Bíblia, a gente tem que procurar, mesmo que seja por outro lado, estou falando dos livros, né? Por exemplo, você lê algo em Êxodo,
e você não teve a compreensão completa ali, da interpretação e tudo, mas às vezes a compreensão desse texto está no Novo Testamento. E aí você tem que juntar essas duas peças para você entender que a Bíblia está sendo escrita aqui, mas está sendo interpretada pela própria Bíblia, tá? Isso eu provavelmente já devo ter dito aqui em algum momento, e eu sempre falo isso, ou quase todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar ou ensinar na igreja, eu falo sobre isso. A primeira vez que eu conheci um pastor que é um grande mestre, assim, para nós, né, o pastor Carlos Stahl, da Guatemala. Inclusive, eu estou com um livro dele que, lendo agora, Os Tesouros da Adoração, né, esse livro é muito legal. A primeira vez que eu tive com ele, ele me deu vários ensinamentos simples, assim, e um que eu nunca esqueci foi esse, que a Bíblia é um grande quebra-cabeças. A questão é você juntar as peças num quadro grande, né? O quebra-cabeças você sempre começa montando um quadro grande, para depois você montar a última peça e o último detalhe. Então a Bíblia é assim. Primeiro você começa com um quadro grande, para depois você ir nos pormenores, nos detalhes, né? Nas coisas pequenas, nos detalhes mais aprofundados. E a Bíblia, como um quebra-cabeças, é que se o quebra-cabeças de cá está faltando uma peça, pode ser que a peça de juntar ele está do outro lado. E só basta você juntar, né? Então, a Bíblia como um quebra-cabeças é isso. No final das contas, a grande sacada para você entender a Bíblia é juntar as peças. Ou seja, fazer com que a Bíblia seja interpretada pela luz da própria Bíblia, né? E buscar isso. E o dicionário Strong, falando aqui da análise literal, né, de usar as línguas nos originais, o dicionário Strong ajuda muito isso. Por quê? Porque esse dicionário, ele é codificado. Então, você consegue traçar a linha das palavras. A palavra que foi utilizada no hebraico lá no livro de Êxodo, você consegue ver essa mesma palavra onde ela foi utilizada em vários momentos da Bíblia. Então, você consegue traçar, fazer o tracejado dessa palavra, e aí você vai entender este texto com essa palavra hebraica, e essa palavra foi utilizada em outro texto, e aí você vai conseguir ter, quem sabe dessa forma, uma interpretação daquele texto ali que você não estava entendendo naquele primeiro momento. Isso significa comparar a passagem com outros textos bíblicos relacionados, que é o que eu acabei de falar, né? Permitindo que a Escritura interprete a Escritura. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês entenderem que a Bíblia sempre é entendida através da própria Bíblia. Ou seja, não tem como eu pegar esse livro aqui, né, que eu peguei de exemplo, e eu querer interpretar a Bíblia através desse livro, tá? Isso é um erro hermenêutico e um erro, quem sabe até pode se transformar em uma heresia muito forte quando a gente tenta fazer isso. É claro que livros assim nos ajudam a compreender, mas interpretar a Bíblia através do próprio texto da Bíblia. Ah, mas eu li esse texto, não consegui entender e tal. Clama ao Senhor, ora, busca ferramentas para que você procure alguém que seja maior em conhecimento bíblico do que você, né? Para que essa pessoa possa te ajudar. Mas não recorra a outra escritura, a não ser a Bíblia, porque ela só é interpretada por ela mesma, tá? Bom, vamos lá em análise textual, né, de Lucas. Pode ser que essa aula de hoje fique um pouco menor do que a gente já está acostumado, né? A gente geralmente tem 1h30 de aula aí, mas pode ser que essa aula fique um pouco menor, tá? Então, a parte da exegese era só isso. Eu sei que às vezes essa parte mais técnica tem muita gente que não tem muita paciência ali, mas é muito importante, tá, pessoal? É muito importante para vocês terem esses conhecimentos, tá? Bom, essa tela eu apresentei na semana passada, mas faço aqui novamente, né, para mostrar aí, principalmente para quem não conseguiu acompanhar a semana passada, as referências bíblicas diretas sobre a ceia, tá? As referências bíblicas são Mateus 26, do 17 ao 30, Marcos 14, do 12 ao 26, Lucas 22, do 7 ao 20, 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 ao 34. Por que 1 Coríntios está com 2 asteriscos, Kelvin? Porque esse não é um texto de instituição da ceia. Ou seja, Paulo não está instituindo a ceia. Ele mesmo diz, olha, o que eu estou ensinando, eu aprendi do Senhor, né? O que também vos ensinei. Que na noite que Jesus foi traído, partiu o pão e tal. Então, veja, Paulo escreve anos depois de Jesus ter
instituída a ceia, tá? Tem um slide aqui para frente que eu vou mostrar para vocês as datas ali das coisas como aconteceram, tá bom? Então, 1 Coríntios não está instituindo a ceia. O que Paulo está fazendo ali? Paulo está corrigindo enormes problemas seríssimos que a igreja de Coríntios tinha, e um desses problemas, desses erros que essa igreja estava cometendo, era exatamente no ato da ceia, e ele vem escrevendo para consertar isso, para fazer com que eles ajustem a rota, né, e voltem a fazer o ato da ceia da forma correta, tá? Então, é por isso que está com asteriscos. E João, capítulo 6, não é um texto que, eu disse isso na semana passada, não é uma referência que fale ali nos detalhes, né, como Mateus, Marcos e Lucas, tá, da ceia. Mas cita, sim, o momento da ceia ali, né, não é uma referência que vai trazer detalhes, mas cita o momento da ceia e junta, não deixa, se você estiver estudando sobre esse tema, né, se eu, de alguma forma, conseguir te estimular e a estudar sobre isso, não deixe o capítulo 6 de João do lado de fora. Considere-o nesse contexto, junte o texto de João, capítulo 6, junto com Mateus, Marcos e Lucas, para que você tenha uma compreensão completa aí desse assunto, tá? Bom, e por que Lucas está em negrito? Porque é o texto que eu escolhi, tá? Para nós trabalharmos aqui. Não faria sentido ler Mateus, Marcos e Lucas, né? Eles estão escrevendo basicamente a mesma coisa. É claro que um escreve um detalhe a mais, outro um detalhe a menos, mas eles estão escrevendo quase que na mesma forma. Vocês vão ver que eles não escreveram ao mesmo tempo, tá? E aí eu decidi pegar o livro de Lucas, porque eu gosto do livro de Lucas, que Lucas foi muito detalhista em relação ao Evangelho de Jesus, tá? Ele foi contratado por Teófilo, né? Isso está em Lucas capítulo 1. Ele foi contratado para escrever, ele fez entrevista com pessoas. Então ele foi muito mais detalhista do que Mateus e muito mais do que Marcos, né? Marcos é um evangelho muito pequeno, né? Vamos dizer assim, é o menor dos evangelhos, né? Tem 16 capítulos, enquanto que Lucas tem 24, Mateus tem 28, João tem 21 ou 22, acredito. Então, Marcos é o menor aí dos textos escritos. Desculpa, pessoal, minha garganta está um pouco ruim, então tem que beber muita água aqui hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, né, se eu falei para vocês que é importante fazer uma exegese, eu não poderia começar aqui falhando nisso. Então, na tela para vocês está um panorama geral do Evangelho de Lucas, tá? Começando da esquerda para a direita, tem um panorama geral, aí para você ter um entendimento básico desse livro, desse Evangelho, desses escritos. Primeiro, o autor, Lucas, o médico e companheiro de viagens de Paulo. Então, Lucas era médico. Lucas era doutor, tá? Lucas não escreveu só o seu livro de Lucas, que acaba carregando seu nome, né, Evangelho segundo Lucas, mas ele escreveu, por exemplo, também o livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele era um médico e acabou sendo companheiro de Paulo aí nas viagens, né? Lucas não andou com Cristo, Lucas não foi discípulo diretamente de Jesus, né? Não foi um dos apóstolos, mas foi uma pessoa extremamente importante no contexto cristão, né? E em alguns momentos Paulo cita, né, nas suas viagens, e ele mesmo escreve ali em Atos que ele estava nas comitivas de viagens de Paulo. Para quem que ele escreveu? Ele escreve para Teófilo, né? Isso está no capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas. É o homem que o contratou, tá? Então ele escreve, ele é contratado por Teófilo para fazer um escrito acerca de detalhes, né? Do que foi Jesus, de quem foi Jesus, de como foi o ministério de Jesus, os milagres que Jesus operou, a sua morte, a sua ressurreição, e a ceia também, por exemplo, que ele escreve, né? E ele escreveu também principalmente para cristãos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, tá? Isso fica muito claro quando ele escreve em diversos momentos que Jesus é o Filho do Homem, né? Que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, os gentios são aqueles que não são judeus, para quem não sabe, tá? Então ele escreveu principalmente para esses cristãos, tá? Esses cristãos gentios. Lucas escreveu esse evangelho muito provavelmente entre os anos 59 e 64 depois de Cristo, né? Então, Jesus morreu ali
Jesus morreu ali em 33 ou 34 depois de Cristo, porque Jesus morreu com 33 anos, então Jesus nasceu em 1 antes de Cristo ou 1 depois de Cristo ali. Então, Jesus morre ali naquela oportunidade, e foi basicamente nessa mesma semana, né? Jesus morre numa quarta-feira. Então, a Páscoa foi dias antes, né? E ali, Jesus, ele morre ali com 33 anos, e vê, basicamente foi ali em 33 ou 34 depois de Cristo que a ceia foi instituída, mas Lucas vai escrever sobre isso só 20 anos, 20 e poucos anos depois, tá? Então é mais ou menos nessa data que Lucas escreve. O local que ele escreveu, provavelmente de Cesareia ou de Roma, que ele escreve esse evangelho, tá? E o propósito dele é o quê? O propósito dele é apresentar um relato histórico organizado da vida de Jesus para confirmar a fé dos cristãos. Como eu disse, né? Ele é extremamente organizado, ele é médico, então um cara extremamente organizado, né? Estudado, intelectual. Isso não faz de Lucas melhor ou pior do que alguém, tá? Só estou trazendo relatos e aspectos da vida dele. Então, ele apresenta aí um relatório organizado, com bastante técnica de entrevistas, né? Ele mesmo fala que entrevistou pessoas, que falou com pessoas acerca da vida de Jesus, e ele decide, né? Ele é contratado e ele decide fazer isso para confirmar a fé dos cristãos. Principais características aí do Evangelho. O Evangelho mais detalhado historicamente, então, em inúmeros detalhes e algumas histórias, você só vai encontrar no Evangelho de Lucas. Mateus não fala, Marcos não fala, e muito menos João, né? Nós temos 4 evangelhos, 3 deles são mais parecidos, que são chamados de sinóticos na teologia. Mateus, Marcos e Lucas. Esses são mais parecidos, eles escrevem mais histórias iguais, né? E eles escrevem quase que parece que Lucas estava sentado do lado de Marcos e de Mateus, e os 3 começaram a escrever, mas não foi assim, tá? Mas é o que parece. João destoa, João escreve de uma forma totalmente diferente, porque João tem um propósito diferente. Mas mesmo assim, Lucas parecendo e tendo uma semelhança com Mateus e Marcos, tem alguns detalhes e algumas histórias que só Lucas conta, tá? ênfase na compaixão de Jesus, Lucas traz isso aí no seu evangelho, destaque para pobres, pecadores e marginalizados, então ele dá muito destaque para essa classe dessas pessoas, né, os que eram chamados os pecadores da época, as pessoas que eram mais pobres e os marginais, né, ou seja, as pessoas que tinham a índole ali duvidosa. Grande presença de mulheres nas narrativas, então Lucas é o evangelista que mais traz, né, a presença feminina ali nas suas narrativas, nas suas histórias, e tem forte ênfase na oração, tá? Tem muita coisa aí que Lucas escreve sobre oração, e a mensagem central desse evangelho, eu já disse, né, é apresentar Jesus como aquele que veio para os gentios. Então, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, nós, como gentios, afastados de Deus, estávamos perdidos, mas o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele veio para nos buscar, né, nos salvar, e nós estávamos perdidos. Está registrado em Lucas, capítulo 19, versículo 10, tá bom? Bom, essa linha do tempo eu prometi para vocês na semana passada, e eu vou apresentar essa tela aqui hoje, e eu devo apresentar essa tela aqui quando a gente estiver estudando a carta de 1 Coríntios, mas essa é a linha do tempo dos escritos, tá? Então, percebam que 1 Coríntios foi escrito em 55 depois de Cristo. O Evangelho de Marcos foi escrito entre 55 e 59 depois de Cristo. Lucas, que nós acabamos de passar, escreveu entre 59 e 64, e Mateus foi o último a escrever, né? Ele escreveu entre 61 e 64. Então, vejam, embora sejam próximos, eles não escreveram juntos, eles não escreveram do mesmo lugar, eles não escreveram na mesma época, ou assim, no mesmo ano, né, vamos dizer assim. Eles não sentaram um do lado do outro e falaram assim, vamos lá, vamos escrever, né? E aí, Mateus, o que você viveu? Lucas, né? Não foi assim que aconteceu, tá? E veja que Paulo escreveu a carta aos Coríntios bem antes, né, dos 3 evangelhos, provavelmente até antes de Marcos aqui, ó. E como que Paulo escreveu sobre a ceia, né, em 1 Coríntios, sem
sem Marcos, Lucas e Mateus terem escrito, né? João escreveu lá na frente, tá? João tá lá perto dos anos 90 que ele escreveu o evangelho dele. Então tá bem depois. Mas como que Paulo escreveu isso, né? Sem antes ter escutado relatos desses três evangelistas? Simples, porque Paulo diz que o que ele aprendeu, ele não aprendeu de evangelistas, de discípulos, não é discípulos, apóstolos. Lá, é só você ler Gálatas. Se você ler a carta aos Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que Paulo, ele diz ali, que quando ele se converteu, lá em Atos, capítulo 9, quando ele se converte ali, ele não sobe em Jerusalém para ouvir Pedro, para ouvir Tiago, para ouvir João. Ele não sobe, ele é bem claro, ele diz que não sobe lá para consultar os demais apóstolos. A Bíblia diz que ele só sobe depois de 14 anos. Não, depois de 3 anos, depois ele sobe uma segunda vez, acho que depois de 14 anos. Então, assim, para onde que ele foi quando ele se converteu? Ele foi para a Arábia. Ele foi para alguns países ali próximos e ele foi aprender a ver Jesus no Antigo Testamento e ele foi aprender diretamente de Cristo. É por isso que ele teve capacidade de falar sobre a ceia sem antes ver relatos sobre a ceia, sem antes ter escrito sobre a ceia. É claro que eles já praticavam a ceia. E Paulo deve ter visto, quando ele perseguia a igreja, ele via a igreja e alguns cristãos praticando isso. Mas ele não tinha todos os detalhes, né? Então, ele escreve porque ele aprendeu de Jesus, tá? Então, por isso que é muito importante vocês entenderem as épocas pelas quais os livros foram escritos, porque você pode ver ali, Paulo escreveu o 1 Coríntios sobre a ceia porque ele viu Marcos escrevendo, ele viu, ele teve acesso aos escritos de Lucas. Negativo, ele não teve, tá? De novo, ele escreveu a partir daquilo que ele recebeu de Jesus. E ele ensinou as igrejas a partir daquilo que ele recebeu de Jesus. E vejam, a ceia foi instituída provavelmente em 33, um dezinho depois de Cristo, que foi perto da morte de Jesus. Jesus morreu com 33 anos, foi perto da morte de Jesus, foi na semana que Jesus morreu que a ceia foi instituída, porque a ceia foi instituída na Páscoa, e Jesus morreu logo depois da Páscoa. Então, veja quantos anos depois eles escreveram sobre isso, né? Como que é impressionante essa questão. Então, Paulo não está instituindo a ceia quando ele escreve a igreja de Corinto, tá? Jesus instituiu a ceia. E depois, anos depois, Marcos, Lucas, Mateus e alguns textos de João vão deixar registrado esse momento, ou vão deixar registros acerca deste momento, tá? Então, tá aí essa tela. Eu devo voltar com essa tela novamente quando a gente estiver falando sobre a carta de 1 Coríntios, né, que eu acho que é importante, mas tá aí a tela que eu falei para vocês, que eu ia montar uma linha do tempo, né, com todos os escritos ali, e as referências que eu coloquei lá, as referências bíblicas que falam sobre a ceia, está aí para vocês, quem escreveu, o tempo escreveu, tem algumas coisas aqui embaixo que eu acho que é importante também vocês terem acesso, depois eu vou disponibilizar esse material lá no nosso grupo, mas fica aí já para vocês que estão acompanhando ao vivo, essa linha do tempo, né, de quando cada livro e a carta de Paulo ali foi escrita e os livros foram escritos, ok? Vamos lá. Bom, analisando o texto de Lucas, tá? Versículo 19. Como eu disse, o versículo 7 até o versículo 18, ele só vai falar sobre a questão da Páscoa, né? E ele vai falar, nós vimos isso na semana passada, quando Jesus fala para Pedro e João irem lá preparar aquele momento, preparar a mesa, né? Que Jesus estava muito ansioso no bom sentido, estava desejando muito aquele momento de comer a Páscoa com eles. Então, os versículos de 7, capítulo 22 de Lucas, do versículo 7 até o versículo 18, ele vai ficar nessas duas situações. Como nós já falamos muito disso na semana passada, eu não quis trazer aqui para vocês, até mesmo para a gente ganhar tempo, tá? Então, já vamos para direto o versículo de número 19, de Lucas 22, quando sim, Jesus fala pela primeira vez sobre ceia, e aqui, nesse momento,
33 ou 34 depois de Cristo, na semana que Jesus morreu, a ceia foi instituída e os evangelistas deixaram esse momento registrado de como Jesus fez tudo isso, tá? E o texto diz assim, ó, e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu ou quebrou, em algumas traduções mais originais que traz a palavra quebrou, né? E o serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Então vamos lá, algumas informações muito importantes. Tem algumas coisas aí que eu frisei de vermelho, né? Então são partes muito importantes do texto, tá? E eu vou tecer alguns comentários sobre isso daí. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é que o texto, ele é muito claro quando ele diz que Jesus pegou um pão, ou seja, um único pão. Eu não estou dizendo aqui que é errado lá na sua igreja o pastor comprar 10 pães para ceia. Por que isso não pode ser errado? Porque você pode fazer parte de uma igreja que tenha 200 pessoas, 300 pessoas, 2.000 pessoas. Seria necessário fazer um pão gigantesco, né, para servir a ceia na sua igreja. Imagina, sua igreja tem 5.000 pessoas, como que você vai pegar um único pão, né? Então, não é isso que eu estou dizendo, tá? É só que nós temos que observar esses pequenos detalhes para a gente, lembra da exegese? Para a gente extrair do texto aquilo que o texto está passando como mensagem. Então, quando Jesus pega um único pão, vou pegar essa caixinha aqui do meu fone, para fingir como se fosse o pão. Então, quando a Bíblia diz que Jesus pegou um único pão, Jesus está querendo passar uma mensagem de unidade. Ou seja, ele está querendo dizer que, unidos, nós somos um, em unidade. Também porque nós também somos o corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Então, ele pega um pão, que simboliza o corpo dele, né? E ele é apenas um, não existe dois Jesus. Salvador não, né? Vários Jesus existem por aí, mas existe um único, né? Jesus, Filho de Deus, Salvador. E ele pega esse único pão, que representa unidade, né? Nós estamos unidos, nós como corpo de Cristo, nós estamos unidos nele, né? Então, isso é muito importante, tá, irmãos? Isso é muito importante, nós termos esse conhecimento de unidade. O pão na mesa, né? Esse pão na mesa da comunhão é o pão da unidade, ou seja, tem a natureza de se tornar. Nós temos essa natureza, não, nós temos esse objetivo de nos tornarmos um, né? E os cristãos se unem como? Em amor. Comem e compartilham suas porções individuais uns com os outros. Ou seja, ali na mesa da comunhão, na mesa né? De unidade, falando, existe um propósito ali. Porque todo mundo vai partilhar de um único pão. E nesse momento, nós que somos cristãos, nós nos unimos em amor, tá? É preciso eu amar o meu irmão para eu ter não quero usar o termo capacidade, mas para eu ter, assim, a sensibilidade de me sentar e comer com ele. Não é com qualquer pessoa que você senta na mesa e come, né? Sentar à mesa, reclinar à mesa para comer, é algo muito importante na nossa vida. Eu sei que às vezes a gente leva isso de qualquer jeito, né, em muitos momentos, muitas famílias, um come para cá, outro come para lá, um come vendo televisão, outro come vendo celular, mas é muito importante, né, a gente ter essa tradição e essa cultura de todos sentarem-se à mesa, reclinar à mesa, e quando você faz isso, primeiro, você está falando de unidade, você está falando de todos estão unidos num único propósito, e veja que Jesus estava à mesa reunido com os 12. E tem que haver amor ali, porque se haver discórdia naquele momento, vai acabar tendo um problema. Eu sei que Judas estava na mesa, eu falei disso aqui na semana passada, e Judas ali naquele momento, ele não estava com um sentimento de amor por Cristo. Mas a Bíblia já tinha dito que ele ia se perder, que um ia se perder, né? E o restante estava ali. E Jesus também estava ensinando naquele momento, né? Que eles precisavam amar uns aos outros e partilhar de um único pão.
porque o pão simboliza o corpo de Cristo, Jesus é único, e eles precisavam participar disso, né, com amor. Aonde tem o amor? O amor é onde nós compartilhamos da nossa porção individual. Então, por exemplo, às vezes, para algumas pessoas, pode soar como insalubre ou como nojento, né? Mas às vezes é importante você, no ato da ceia, você trocar o pão com a outra pessoa. Você pode pensar, mas eu nem sei se aquela pessoa está com a mão suja, se lavou as mãos, né? Mas ali é um ato espiritual. Então faça isso pelo menos com as pessoas da sua casa, né? Que você tenha, às vezes você está ali na igreja e você está com a sua família. Faça isso, né? Compartilhe a sua porção individual ali uns com os outros. Isso significa comunhão, né? Porque todos participam do mesmo pão, todos comem do mesmo pão. Também traz ali uma questão de um ambiente familiar, onde o único pão é compartilhado com todos e ninguém perece, né? Ou seja, ninguém fica sem comer. Então, tudo tem um contexto e um ambiente familiar ali, percebe? E é por isso que Jesus, ele é tão específico quando ele fala para Pedro e João ir lá preparar o lugar, e ele fala, olha, faz direitinho, né? Tem um andar de cima, prepara a mesa, cria um ambiente familiar, é um jantar que nós vamos fazer juntos, né? E ele pega esse único pão, né, nesse ambiente familiar, e ele diz, olha, eu vou repartir o pão com todos, né? Todos vão comer. Judas comeu do pão, Judas bebeu do cálice, né? Engana-se a pessoa que acha que ele não comeu e não bebeu. Eu falei disso aqui na semana passada. Então, é o momento onde é compartilhado o pão, é compartilhado o corpo de Cristo, a representatividade, né, do corpo de Cristo, falei disso na semana passada também, e ninguém fica sem, ninguém perece. Quando você analisa 1 Coríntios, você percebe N fatores lá, e um dos fatores era esse. Lembra-se quando Paulo diz, olha, enquanto uns enchem a barriga, uns comem demais, o outro passa fome. Ou seja, vocês não estão fazendo o ato num ambiente familiar como deve ser, com amor, vocês não estão se preocupando com o irmão que está do lado, vocês não estão compartilhando com todos, né? Alguém está perecendo, alguém está ficando sem comer. E ceia, né, não é dessa forma que é feito. Então, aqui Jesus já está ensinando disso, tá? Outro detalhe aí que está para vocês, né? E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu ou quebrou, né? Tem algumas traduções que traz a palavra aí, quebrou. Isso significa, né, que Jesus partiu o seu corpo em várias partes para que todos nós pudéssemos comê-lo. Tem muita gente que acha assim, nossa, meu Deus, um absurdo, como que você fala que nós estamos comendo Jesus, né, comendo de Jesus? Mas ele diz, aquele que não come de mim não tem parte comigo. Então, ele mesmo disse, este é o meu corpo, que é repartido, né, por vós. Então, ele quebra o pão, ele reparte o pão, ele quebra, né, ele parte aquele pão em vários pedaços, e ele diz que aquilo lá era o corpo dele, ou a representatividade do seu corpo, e ele entrega, né, esse corpo, né, partido, né, para aquelas pessoas, né, ou seja, seu corpo foi partido em diversas partes, no mínimo 12, né, ou 13, porque se Jesus tiver comido também, ele dividiu em 13 pedaços, né, e 13 é o número da noiva, né, de Jesus. Então, perceba que ele quebra o corpo dele, é uma mensagem espiritual que o corpo dele, né, está sendo quebrado. E por que ele quebra esse pão? Por que ele reparte esse pão? Por que ele quebra esse corpo, né? Olha que mensagem interessantíssima. Às vezes você nunca ouviu isso, mas isso é muito importante. Dessa forma, quando ele faz isso, quando ele quebra, né? Quando nós chegamos à mesa da ceia, quando você chega na sua igreja, na sua comunidade de fé, né? Nessa mesa da comunhão, né? Que o pão está quebrado, a pessoa vai lá e te serve, você deve perguntar para Jesus. Quando você toma ali, a pessoa vai servir para você, né? O irmão, o diácono, a diaconisa da sua igreja, ou o pastor, né, da sua igreja, alguém que está servindo ali, ele vai servir esse pão para você, é muito importante você perguntar para Jesus, tá? Qual parte do corpo espiritual dele você deseja comer. Por que nós temos que perguntar isso, né? Porque Jesus, ele quebrou justamente porque ele quer que nós comamos, né? Ele quer que nós comamos parte do seu corpo
espiritual, porque ali, o ato da ceia é um ato espiritual. Embora tenha um pão físico e um cálice de vinho ou suco físico, ele é totalmente espiritual aquilo ali, né? Então, é muito importante nós perguntarmos, né, o que ele quer que nós comamos, né? Qual parte do seu corpo espiritual partido ele quer que nós comamos? Porque muitas das vezes, ele pode olhar para mim e falar assim, Kelvin, eu quero que você coma o meu coração de amor. Esse pedaço aqui que você pegou é o meu coração de amor, porque está faltando amor em você. Você precisa amar mais, você precisa ter mais paciência, você precisa amar mais as pessoas. Quem sabe, né, ele pode olhar para alguém e falar assim, olha, a parte do meu corpo que você pegou, espiritualmente falando, são os meus olhos de misericórdia. Às vezes você não está tendo misericórdia, você não está sendo misericordioso, né? Você não está tendo misericórdia nos olhos para com as pessoas. E tanto que Jesus olhava as pessoas e ele tinha um olhar misericordioso. Ele tinha um olhar para agir com misericórdia nas pessoas. Mas ele está partindo do corpo dele e entregou um pedaço do corpo para cada um. Ou às vezes ele pode olhar para alguém e falar assim, olha, a parte do meu corpo que você pegou é o meu braço de compaixão. Está faltando você ser ter um pouco mais de compaixão, exercer compaixão, ter empatia, né, com as pessoas. Então, o meu braço, que sempre servia para ajudar, nesse dia de ceia, é o pedaço que você comeu. Ou é o pedaço que você pegou, perdão. Esse pedaço que você pegou é o meu braço de compaixão. A partir de hoje, entenda isso, né? Eu estou falando, conjecturando Jesus falando com alguém, comigo, com você, com alguma pessoa. Exerça mais compaixão. Sempre que eu ergui o braço para alguém, era para ajudar, era com uma ajuda de compaixão, era tentando me colocar no lugar do outro, era tendo empatia pelo outro. Quem sabe isso está faltando em mim, isso está faltando em você. E no dia da ceia, quando o corpo dele é partido, aquele pão ali é partido, por isso que eu disse que é muito importante nós perguntarmos para Jesus, Senhor, qual é a parte do corpo que o Senhor quer que eu coma hoje? Qual é a parte do seu corpo que está faltando em mim para que me complete espiritualmente falando? Ele pode olhar para alguém e falar assim, olha, está faltando a minha mente humilde, né? Está faltando humildade em você, então a minha mente humilde está nas suas mãos, coma dessa parte do meu corpo, né? Às vezes a gente não tem muita facilidade para ficar debaixo de uma chefia, né, das pessoas mandarem em nós, e a gente precisa dessa humildade, dessa mente humilde de Cristo, né? Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que nós temos que considerar o outro acima de nós, ou superior a nós, né? Então, quem sabe está faltando em nós essa mente humilde. E o dia da ceia é o dia que nós vamos ter a oportunidade de comer um pedaço do corpo de Cristo. E quem sabe é uma dessas partes que está faltando em nós. Ou os pés de Jesus, né? Que Jesus tanto caminhou para anunciar o evangelho, quem sabe está faltando em nós. E por isso que eu digo que é muito importante nós nos preocuparmos com essa questão, né? De perguntar para Jesus, Senhor, qual é a parte do seu corpo que eu preciso comer hoje? O que está faltando em mim? Me complete espiritualmente, né? Através do teu corpo, que é este pequeno bocado de pão. Depois ele diz, né? E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu ou o quebrou e o serviu aos seus discípulos. Essa parte é muito importante. Lucas aqui, ele faz questão de enfatizar, né? Que o próprio Jesus serviu o pão para os discípulos. O que Jesus está apresentando com esse ato? Um ato de extrema humildade. Por quê? Porque ele era mestre deles, né? O próprio Jesus fala dentro do evangelho de Lucas aqui, nos outros evangelhos, né? O maior não é aquele que reclina a mesa. O maior não é aquele que senta e espera ser servido. O maior é aquele que serve. Sabe o que eu acho mais fantástico em Jesus? Porque Jesus não ensinou e não ensinava e não ensina apenas falando. Ele ensina também fazendo. O que adiantaria Jesus falar, olha, o maior é o que serve, não o que é servido. E nesse momento aqui, ele sentar na mesa e esperar os discípulos servirem ele. Entende? Então, ele está mostrando, ele está ensinando através dos atos, ele está fazendo,
ele está praticando aquilo que ele ensina. Isso é uma mensagem para lideranças, né? Para pastores, líderes e tudo mais. Nós não devemos ensinar só falando. Não é só falando que se ensina, mas através dos atos também. Quem sabe o ato ensina muito mais do que a fala. E Lucas aqui é bem enfático, né? Ele enfatiza em dizer que o próprio Jesus serviu os seus discípulos e ele não ficou esperando, né? Com que seus discípulos o servissem. Ou seja, um ato de extrema humildade, porque ele era o mestre. Se nós formos olhar aos olhos com a visão física, carnal, quem deveria servir Jesus era Pedro, Tiago, João, né? Judas Iscariotes, ou outro Judas, que não era Iscariotes. Enfim, todos os 12 que estavam ali, né? Mas não. Jesus faz questão de servir os seus apóstolos. E veja que logo depois deste texto, nos versículos seguintes ali de 21 e tal, ele vai entrar nessa questão do serviço. E ele vai falar lá, um pouco mais abaixo, nos versículos, sobre a questão do maior, né? O maior é o que serve, não o que é servido, a partir do Evangelho de Lucas, aí, capítulo 22, a partir do versículo de número 24, né? Mas está dentro desse contexto da ceia, né? Está dentro desse contexto da ceia ali, tá? Bom, e aí, para ir quase para o final, ele diz, e o serviu aos discípulos, recomendando, né? Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Eu falei sobre isso na semana passada, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isso não significa dizer que depois que a gente ora pelo pão, né, impõe as mãos, ou alguém ora, né, e tudo mais, isso não quer dizer que esse pedaço, esse bocado de pão, se torna literalmente o corpo de Cristo. Mas também não é só uma simbologia do corpo. Ele é a representatividade do corpo. Como é que você consegue entender isso? Deus, é claro que isso não tem na Bíblia diretamente igual eu vou falar, mas tem vários textos que dá base para isso. Deus, né, na sua divindade, Pai, Filho e Espírito, ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas você vai encontrar vários textos que dão base para isso, tá? E dentro dessas três características, a onipresença, eu acredito nisso, que quando nós oramos, a onipresença de Cristo repousa sobre o pão e repousa sobre o cálice. Eu não estou dizendo que a onipresença entra no pão e entra no cálice. Eu estou dizendo que ela repousa sobre o pão e repousa sobre o cálice, tá? Então, não é que se torna literalmente o corpo de Cristo, tá? Mas Jesus disse que era o corpo, então é muito mais do que uma simbologia. Então, nós acreditamos nisso, na representatividade, que o pão e o cálice são, respectivamente, a representatividade do corpo e do sangue de Jesus. E a onipresença repousa sobre o pão e sobre o cálice, trazendo, né, essa mensagem do corpo e do sangue de Jesus. E por último, ele finaliza dizendo, fazer isto em memória de mim, né? Isso é muito importante, nós falamos um pouco disso aí na semana passada. Nós praticamos ou nós celebramos a ceia com o propósito, né, de celebrarmos um memorial de Cristo, né, um memorial de Cristo, a trazer, né, ali ao entendimento todas essas questões, né? O principal propósito em compartilharmos a ceia é para lembrarmos, relembrarmos, trazer a lembrança do nosso Senhor no seu sofrimento, na sua morte e proclamando a sua segunda vinda em glória, né? A palavra grega aí, colocada para memória, significa trazer à mente, relembrar, recordação, essa palavra também significa recordação, ser renovado em mente, né? Ser reformado em mente, a palavra grega aí dá base para todos esses significados, tá? E por que isso é importante, né? Isso é muito importante, esse ato, né, quando nós fazemos o ato da ceia, e ter a nossa mente renovada, trazer, né, essa recordação, trazer
trazer de volta à nossa mente a sua morte, o seu sofrimento, isso é muito importante, por quê? Porque na nossa jornada espiritual, né, nós como cristãos, nós podemos nos sentir, né, nós podemos sentir que estamos sendo perseguidos, que o nosso sofrimento é maior que qualquer outra pessoa, né, já viu? Já deparou com gente assim, né, que ele sempre está sofrendo mais que o outro, a luta e a prova dele sempre é maior. E o momento de vir a ceia, né, da mesa da comunhão, e nós reservarmos um tempo para lembrarmos do Senhor, né, isso é bom, tá? Isso é bom nós relembrarmos, ter ali uns dois minutos ali de reflexão para nós relembrarmos o sofrimento, né, a morte dele. Isso é bom, né, nessa mesa de comunhão, porque afinal de contas, né, quem foi espancado, né, e aquela arma, o azorrague, né, que tinha 12 cordas e em cada ponta tinha um pedaço de osso ou um pedaço de metal, e aquela arma que ele era chicoteado, batia na pele dele e arrancava, né, esse osso ou esse metal, era justamente para quando o cara que destilava os açoites, eu esqueci o nome agora que é dado para essa pessoa, quando ele batia, aquilo entrava na carne, quando ele puxava, arrancava a pele, né? Então, quem é que foi espancado dessa forma, né? Alguns dizem que até o seu pulmão podia ser visto, né? Podia ser aparecido. Quem foi que sofreu desse jeito? Quem tinha uma coroa de espinhos, né? Foi forçada sobre a cabeça dele. Que a coroa não foi preparada para Jesus. A coroa foi preparada para Barnabé. Barnabé? Não. Meu Deus, esqueci o nome do homem. Barrabás. Barnabé. Desculpa. A coroa foi criada para Barrabás, né? Então a coroa foi forçada ali na cabeça dele, né? Quem que escalou a colina do Gólgota, né? Com a cruz nas costas, né? Claro que ele estava só com a parte da haste aqui, né? Que é aquela parte que vai nos braços, né? Mas quem foi que escalou aquela colina, né? Quem teve pregos cravados nas mãos e nos pés? Quem carregou toda a tristeza do peso do pecado do mundo? Quem foi esse, se não foi Jesus, né? Então, é muito importante nós termos esse momento de reflexão, no momento da ceia, para nós relembrarmos, para trazer a memória, né? Para nós termos ali a nossa mente renovada nisso, de que, sim, nós vivemos provas, situações difíceis, mas Jesus viveu situações muito, muito, muito mais impactantes do que nós, sofreu muito mais do que nós, né? E nada do que nós vivamos aqui vai chegar perto de tudo aquilo que Jesus viveu. Então, quando bater em nós esse desânimo, né, da caminhada, que está muito difícil, né, vamos pedir para o Senhor para que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergá-lo subindo a colina do Gólgota, né? No dia da ceia ali, ó, se você estiver vivendo uma questão difícil, peça a Deus, Senhor, nessa reflexão, me faça ver, né, me faça enxergar o Senhor subindo aquele Gólgota, subindo aquela colina, aquela montanha, todo ensanguentado, me faça ver isso, né, traga esse renovo à minha mente para eu entender que o Senhor sofreu muito mais, a sua caminhada de dores foi muito mais e muito maior do que qualquer dor, né, que eu possa ter sentido. Isso é muito importante para nós, né? Isso é muito importante aí para as nossas vidas. Amém? Então, esse aí foi o versículo de número 19, e é um versículo muito importante aí para nós, né? Para nossa, para o nosso entendimento da ceia, né? De tudo aí sobre isso que nós estamos aprendendo aí sobre a ceia. Bom, vamos agora para o versículo de número 20, né? Que ele é muito importante, porque Jesus toca em um ponto extremamente importante aqui. Versículo 20 vai falar sobre o cálice, né? Sobre o vinho, e ele diz: da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, né? Pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício.
Algumas explicações. Assim como aconteceu no pão, aqui ele pegou um único cálice, né? Então, aqui entendemos que todos os discípulos, eles beberam de um único cálice, tá? Ele diz o cálice, ele diz este cálice. Ele não fala, pegou os cálices, né? E explicou estes cálices. Não está no plural, está no singular. Então, nós entendemos através deste texto, e você pode pegar qualquer texto. Mateus, Marcos, Lucas, João, você pode pegar 1 Coríntios, capítulo 11, né, quando Paulo escreve, todos eles estarão o cálice também no singular. E ele diz, né, assim como, da mesma forma como aconteceu com o pão, foi um único cálice. Eu disse que na semana passada, eu não me recordo dessa época, eu acredito que não foi, que esse tipo de prática já havia passado quando nós fomos para a igreja, né, meu pai, minha mãe, minha família foi para a igreja em 1997, eu já me recordo da ceia ser servida nesses cálicezinhos pequenos. Eu era criancinha na igreja e eu lembro da ceia ser servida nesses cálices pequenos. Mas algumas pessoas, eu não sei se também se era regra geral, se era em muitas igrejas, mas eu já vi relatos de algumas pessoas dizerem que em algumas igrejas o cálice era servido em um único cálice também. Claro que não era o pequenininho, né? Era um cálice maior que eles despejavam, o vinho, né? Aquele suco integral, o vinho ou suco de uva integral, e tinha um paninho, né? Que as pessoas colocavam na boca. E aí passava, né? De irmão para irmão. Eu acredito que era um momento até demorado, né? Até todo mundo beber. Mas um bebia, passava o paninho, o outro bebia, passava o paninho. Então, eu já ouvi relatos de algumas igrejas que praticavam assim, né? Então, de novo, né? Se você está dentro de uma igreja, vamos colocar ali o contexto da própria primeira igreja, né? Foi formada ali pelos apóstolos, uns 120 e tal, que receberam o batismo com o Espírito Santo, e logo depois Pedro prega e 3.000 almas se convertem. Imagina só, 3.000 pessoas tomando o mesmo cálice. O último que tomar no cálice, meu Deus, né? Primeiro, ele vai ter que ir embora bem mais tarde, e provavelmente ele pode aderir, ou ele pode contrair, né, algumas doenças. Isso é humanidade, né, pessoal? Então, percebam que tem muita coisa que é cultural, né? Se a gente for seguir literalmente o que o texto está dizendo, era para a gente seguir com um cálice só, né, e todo mundo tomar do mesmo cálice. Então, por que a gente divide em pequenos cálicezinhos, né? Para ser individual, cada um tomar o seu e tudo. Mas aqui, eu entendo que nesse dia, cada um foi tomando do cálice. Sabe por quê? O versículo 17 diz assim, ó, não está aqui na tela, tá? Lucas 22, 17. E, havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Esse partilhar entre vós, eu entendo que é um cálice, porque o texto diz que ele pegou um cálice, né? E ele diz: tomai esse cálice, aqui no meu botijãozinho de água, tomai esse cálice e partilhai entre vós. Então, nesse dia, eu entendo e eu acredito, olhando o texto, que eles tomaram de um único cálice, tá? Agora, se a gente vai seguir dessa forma ou não, né, ou não estou dizendo que é pecado também dividir em vários cálices, por exemplo, nas nossas igrejas, a gente divide em cálices pequenos, né? Mas se nós formos seguir literalmente o texto, eu entendo que teria que ser uma única botijinha de suco de uva para todo mundo beber, tá? E aí ele diz, né? Este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício, tá? Então, tem muita gente que se perde aqui quando Jesus fala nova aliança, né? E aí todo mundo acha que a aliança no Antigo Testamento foi feita pela lei, né? Que a lei era a aliança de Deus. Mas houve, na semana passada nós falamos disso, houve um episódio antes, né, da entrega da lei, porque a entrega da lei só foi lá no Monte Sinai, lá na frente, né? Quando o povo de Israel já tinha saído do Egito, já tinha atravessado o Mar Vermelho. Então, a entrega da lei já foi um pouco mais à frente. Mas a antiga aliança, ela não foi... Na verdade, assim, a lei faz parte dessa antiga aliança, mas ela não foi selada
nas pedras da lei? Essa antiga aliança, ela aconteceu com sangue, né? Se você analisar Êxodo 24, versículo 8, quando Moisés declara lá, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, né? O que aconteceu ali foi que Moisés ofereceu sacrifícios, né? E ele derramou sangue para isso. Parte do sangue lá foi colocado no altar, que foi montado, e parte do sangue foi aspergido sobre o povo, né? Isso já simbolizava que a aliança estava sendo selada diante de Deus, né? Portanto, assim, biblicamente falando, essa aliança, ela foi ratificada com sangue, tá? E antes deles saírem, lá, não sei se todo mundo se lembra, antes deles saírem lá da terra do Egito, em Êxodo capítulo 12, nós vimos isso na semana passada, o sangue também do cordeiro que foi morto por cada família foi passado nos umbrais da porta. Então, este sangue ali também foi um sinal, né? Foi um selo ali também de pacto, né? Deus fez um pacto de sangue ali com o povo de Israel, que já era seu povo, que estava sendo liberto, né? O sangue libertou eles ali. Então, o sangue também fez parte ali da antiga aliança, né? E vem Jesus agora e coloca uma nova aliança. É claro também, né, que as tábuas da lei, né, que foram escritas em pedra, ou tábuas, ou pedra, né, ele faz parte ali, mas eu entendo assim, ó, que a aliança começou lá na Páscoa, na questão da Páscoa, passou por esse episódio de Êxodo 34, mas foi como que se os termos dessa aliança foi escrito na lei, né? Porque depois que aconteceu essa questão do sangue, né, Deus entregou para Moisés as tábuas da lei, né, contendo os 10 mandamentos e tudo mais. E essas tábuas aparecem lá em Êxodo 31, versículo 18. E elas representavam o quê? Elas tinham os termos da aliança, então, o pacto que Deus fez com eles só foi escrito ali naquela pedra, né? Mas ele foi chancelado, foi selado por sangue, né? A lei, né, que estava ali daqueles mandamentos era que o povo deveria obedecer, ou seja, o sangue selava a aliança e a lei definia as condições, né, dessa aliança. Eu entendo e vejo biblicamente dessa forma, tá? De novo, a Páscoa lá também foi estabelecida com sangue, né, em Êxodo 12, como nós vimos, né, através do sangue do cordeiro, a refeição da aliança, né, que se tornou esse momento da Páscoa, e é justamente nesse contexto da Páscoa que a ceia ali é estabelecida, né, então existe uma relação ali entre a Páscoa e a aliança que foi feita lá no Sinai, né, então é uma sequência bíblica que eu julgo importante. Páscoa, libertação do Egito, Êxodo 12, travessia do mar, né, aliança do Sinai, em Êxodo 24, tudo isso foi feito por sangue, né, então a Páscoa ali, ela inicia o relacionamento de libertação, e lá no Monte Sinai, quando eles recebem a lei, é formalizado o pacto, né, nacional ali do povo de Israel, tá? Então, fazendo uma conexão aí, né, com a nova aliança, no Novo Testamento, quando Jesus diz isso, né, Jesus Cristo, ele conecta diretamente esses elementos. Durante a ceia pascal, né, ele declara, este cálice é a nova aliança no meu sangue, né? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Só que ali, ou aqui, onde nós estamos estudando, Jesus utiliza a refeição da Páscoa. Então, tem a antiga aliança, a nova aliança, ela está fazendo conexão com a antiga. E a nova aliança da ceia está fazendo conexão com a Páscoa, que é a antiga aliança. E a antiga aliança também tinha sangue, né? De novo, eles mataram o cordeiro e passaram o sangue nos umbrais da porta. Então, afirma, né, ali, tem uma segurança, uma seguridade de que o seu sangue inaugura uma nova aliança, né? Agora, não mais a figura do sangue do cordeiro, mas sim uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Tá? Para concluir essa parte, para ficar mais claro, né? A antiga aliança não foi feita apenas com pedra, tá? E nem apenas com sangue, mas com ambos, né? O sangue ratificava e selava a aliança diante de Deus, e a pedra estabelecia, né, as pedras da lei estabeleciam os termos e os mandamentos dessa aliança, tá?
coisa que a Páscoa já antecipava esse padrão, né? Sangue do Cordeiro, refeição da aliança, e era a refeição da Páscoa. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu disse que hoje a gente provavelmente terminaria um pouco mais cedo, né? Então, busquei fazer uma exegese desse texto com vocês, né? Extraindo alguns ensinamentos bíblicos deste texto, mas não fiquem só no que a gente ensinou aqui, né? Busquem também, né, mais coisas, mais revelações, técnicas, né, em cima destes textos, para que vocês tenham aí uma compreensão e revelação ainda mais profundas deste texto. É claro que o texto principal que nós vamos estudar é 1 Coríntios, mas eu não poderia entrar em 1 Coríntios sem antes passar aqui por um dos textos dos evangelhos, justamente porque é nos evangelhos que a ceia está sendo instituída, tá? Aqui, claramente, Jesus, versículo 19 e 20, está instituindo a ceia, e ele não está resolvendo problemas, até mesmo porque não tinha problemas a serem resolvidos acerca da ceia, porque ela estava acabando de ser inaugurada, o contrário do que Paulo está fazendo em 1 Coríntios. Então, é muito importante nós estudarmos aqui primeiro, para depois nós irmos para 1 Coríntios, e vocês entenderem do que Paulo está tratando ali, tá? Vamos orar, então, para nós finalizarmos, e aí eu paro a gravação da aula, e eu vou dar a oportunidade para alguém comentar, perguntar, para nós irmos para o final. Jesus, nós chamamos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, a tua graça, tua misericórdia. Obrigado por expandir a nossa mente, Jesus, nesta noite. Obrigado, Jesus, por este tempo que o Senhor tem reservado para que nós possamos aprender da tua palavra. Abençoe a vida dos irmãos, Senhor Deus, que permaneceram até aqui. E abençoe, Senhor Deus, a vida dos irmãos, daqueles que ouvirão este ensino através do YouTube, quando nós disponibilizarmos. Que as vidas deles sejam abençoadas, Senhor Deus. Que a mente deles, Senhor Deus, sejam expandidas. Que nós venhamos conhecer mais de ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu voltar aqui na tela com vocês e parar a gravação.